Amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje falarei sobre a Portaria 65 do Ministério da Justiça, que fala sobre a autorização da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, a FTIP ou FETIP, como alguns chamam. Antes de falar sobre essa portaria especificamente, gostaria de dizer que as questões sobre a Portaria Interministerial 4226 seguirão em um link abaixo aí, para que vocês possam acessá-las e resolvê-las. Perfeito? Mas vamos lá, vamos falar a respeito da nossa nova portaria. Portaria 65 do Ministério da Justiça. É o seguinte, essa portaria, ela autoriza a formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Departamento Penitenciário Nacional. Os senhores farão parte do Departamento Penitenciário Nacional, mais especificamente do Sistema Penitenciário Federal. Do Sistema Penitenciário Federal, perfeito? Então, a força-tarefa, ela ocorre no âmbito do DEPEN e ela servirá para quê? Para apoiar o quê? Quem? Estados e o Distrito Federal. Estados e o Distrito Federal. É óbvio que esse apoio aos Estados e ao Distrito Federal, nessas situações excepcionais, deve acontecer, em caráter episódico e planejado. Episódico e planejado. Sabemos que o sistema penitenciário brasileiro, no geral, sofre grave crise. Há um colapso em determinados estados, em vários estados, para falar a verdade. Para tanto, há a necessidade de quê? De que o Estado intervenha em determinadas unidades prisionais. Para quê? Para retomar o poder. Para retomar o poder. E, além disso, para proporcionar aos presos as assistências. Os senhores sabem que lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, temos várias assistências: material, jurídica, educacional, social, a saúde, religiosa. E também, lá no Regulamento do Sistema Penitenciário Federal, 6.049, Decreto 6.049, temos também a assistência psicológica. Então, o Estado, vendo que ele perdeu o poder, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar intervir naquelas unidades prisionais. Para tanto, pode ser que exista naquelas unidades prisionais uma grande dificuldade de reingresso do Estado para retomada, para ocupação daquela unidade. Para tanto, faz-se necessária o quê? A criação, a formação de uma força-tarefa de intervenção penitenciária. Perfeito? Ela atuará, ela está no âmbito do DEPEN e apoiará os estados e o Distrito Federal em caráter episódico e planejado. É óbvio que não são todos os estados que sofrerão essa intervenção. Não são todos os estados que sofrerão essa intervenção. São estados que têm situações extraordinárias, excepcionais,
de quê? De crise. Situações excepcionais de crise no sistema penitenciário estadual ou do Distrito Federal. Somente isso? Não. Também serve para quê? Para treinamento. Para treinamento. E também em situações de sobreaviso. Perdão, deixa eu ajeitar aqui para ficar bonito. Sobreaviso. Perfeito? Então, para tanto, faz-se necessária a intervenção pela Força de Intervenção Penitenciária. Força-tarefa de intervenção penitenciária. Mas eu pergunto a vocês, quem formará essa força-tarefa de intervenção penitenciária? Vamos para cá. A força-tarefa penitenciária, puxa aqui para o final. A força-tarefa penitenciária será formada por quem? Pelos agentes federais de execução penal. Agentes federais de execução penal. E por quem mais, pessoal? Pelos agentes penitenciários. De onde? Dos estados e do Distrito Federal. Ela é formada pelos agentes federais de execução penal e pelos agentes penitenciários. Agentes penitenciários dos estados e do Distrito Federal. Mas são todos os estados que farão parte da força-tarefa de intervenção penitenciária? Negativo. Por quê? Para fazerem parte da força-tarefa de intervenção penitenciária, deve haver o quê? Olha só, isso é muito interessante. Deve existir, vou colocar aqui no final, ó, deve existir um acordo ou convênio entre quem, pessoal? Entre quem? Vou puxar um pouquinho para cá. Olha só, um acordo ou convênio celebrado entre o Ministério da Justiça e o Estado ou Distrito Federal. Então deve existir esse acordo ou convênio, chamado assim, acordo ou convênio de cooperação federativa entre o Ministério Público e o Estado ou Distrito Federal. Então, fotografe isso aqui, ó, esse mapa, que ele é muito importante para vocês. Muito importante para vocês, ok? E quais as competências da força-tarefa de intervenção penitenciária? É o seguinte, a força-tarefa de intervenção penitenciária, ela terá como competências, segundo a lei, o termo competências, apesar de tecnicamente errado, mas está lá dessa forma, então não tenho o que mexer. Vamos lá. Quais são as competências? Olha só. Guarda. Vigilância. Custódia. E por último aqui, ó, atividades de inteligência. Atividades de inteligência que estão relacionadas ao sistema penitenciário. Então temos as competências
da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, previstas no artigo 3º da nossa Portaria 65, temos guarda, vigilância, custódia e inteligência específica para assuntos prisionais, ok? Que interfiram na segurança pública, ok? Para finalizarmos, a Portaria 65 do Ministério da Justiça, temos o seguinte, olha lá, que a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, ela contará, olha só, com um coordenador institucional. E a própria portaria fala, olha só, coordenador institucional. E pode ser que sejam criadas outras coordenações, olha lá, vamos colocar assim, ó, demais coordenações e as demais coordenações serão criadas, dois pontos aqui, ó, mediante portaria do diretor-geral, ou seja, DG, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Preste atenção nisso aí, ó. Portaria do DG DEPEN. Perfeito? Fácil. Só que acontece o seguinte, pessoal. A portaria é assinada por quem? Pelo ministro da Justiça. Então, olha só, já no texto da portaria, ele fala o seguinte, ó. O texto fala o seguinte, que a designação tanto do coordenador institucional quanto dos demais coordenadores, ele fala assim, a designação e também, olha lá, a designação e a dispensa ficará subdelegada a quem? Ao diretor-geral do DEPEN. Perfeito aí? Tranquilinho? Olha só o bizu. Diretor-geral do DEPEN. Então, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária terá um coordenador institucional. Esse coordenador institucional, ele é designado e dispensado pelo DG, porque o ministro da Justiça subdelegou ao DG. As demais coordenações são criadas por portaria do DG do DEPEN. As demais coordenações. E cada coordenador vai ser designado e dispensado por portaria do diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Só temos uma observaçãozinha aqui. É o seguinte, esse coordenador institucional, ele terá, enquanto representante da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, ele terá funções de planejamento, função de articulação com as secretarias estaduais, terá também a gestão da força-tarefa, perfeito aí? Então, são algumas de suas atribuições do coordenador institucional. Perfeito aí? Vou repetir. Planejamento, articulação com as secretarias estaduais,
temos a gestão e também as ações da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Por último, nós temos o seguinte, eu falei que a gestão da Força-Tarefa, mas a gestão das unidades prisionais, a princípio, está nas mãos da Secretaria Estadual. Só que a mesma portaria fala que as secretarias estaduais poderão subdelegar a quem? Ao coordenador institucional. Ela poderá subdelegar a gestão da unidade prisional. Ela poderá subdelegar ao coordenador institucional o quê? A gestão da unidade. A gestão da força-tarefa é do coordenador. A gestão da unidade, a princípio, da secretaria. Mas pode ser subdelegada a quem? Ao coordenador institucional. Então, fique ligado. Fique ligado. Vi que no edital de vocês há a prova discursiva, que a prova discursiva vai tratar de assuntos do sistema penitenciário, políticas penitenciárias, o mundo penitenciário. Eu gostaria de falar algo muito importante. Em relação à força-tarefa de intervenção penitenciária, nós temos que ela é de fundamental importância para o Estado brasileiro. Por quê? Porque quando a força-tarefa ingressa em uma unidade, quando os agentes ingressam em uma determinada unidade prisional, é o Estado que está ingressando ou reingressando naquela unidade, que por muito tempo ficou, de certa forma, dominada pelo crime. E quando há essa intervenção estatal por parte, por exemplo, da força-tarefa de intervenção penitenciária, nós temos o quê? A redução de crimes, redução de homicídios, redução de crimes com violência. Nós temos a quebra da cadeia do narcotráfico. Por quê? Porque quando há intervenção, os celulares nas penitenciárias, eles são encontrados. E aí quebra-se o elo entre os presos no ambiente interno e os traficantes no ambiente externo. Também, além do tráfico, temos venda de armas, tráfico de armas também pode acontecer, prostituição, queda. Então, a participação da força-tarefa é muito importante para o Estado brasileiro. Por quê? Nós estamos tratando também da dignidade da pessoa humana, proteção a determinados presos. Os senhores devem saber que no ambiente do sistema penitenciário brasileiro, há presos que, por exemplo, eles recebem alimentação. Só que em um determinado preso, um líder lá da cela, lá da ala, ele faz o quê? Ele retém as alimentações dos demais presos. E ele faz o quê? Começa a vender aquela alimentação. Você só vai receber se você pagar R$10 aí. Poxa, 10 vezes 30 dias por mês, 300. Só que não é um preso só que paga, são vários presos. Então, existe um valor que é utilizado no crime também, ok? Temos também uma situação muito interessante que, às vezes, quando um preso tem uma dívida de drogas, os familiares daquele preso que deve, eles fazem o quê? Eles pagam. Pagam com o quê? Com a dignidade, ou melhor, com a perda da dignidade. Às vezes, mulheres de presos, irmãs, mães, são estupradas. Ou, às vezes, pode acontecer de haver uma coação para que aquele familiar do preso devedor cometa crimes lá fora, para pagar uma dívida. Ou até mesmo senhoras idosas, mães de presos, pegam a parte da aposentadoria e pagam para que o preso tenha a sua dívida sanada, resolvida. Então, quando o Estado entra e intervém naquela unidade prisional, nós temos a humanização da pena acontecendo. Dignidade da pessoa humana
tanto batida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ok? Então é de fundamental importância a força-tarefa de intervenção penitenciária no sistema penitenciário brasileiro, ok? Então essas são as dicas que acredito que são importantes para vocês prestarem o concurso. É um ato normativo muito interessante para vocês, né? Futuramente, quem sabe, vocês farão parte também da força-tarefa de intervenção penitenciária e combaterão o crime de outra forma, né? A gente acompanha, não, o combate ao crime é só pelos policiais na rua e tal, não. Existe também o combate ao crime dentro das unidades prisionais, intramuros, e também extramuros através dos demais órgãos de segurança pública. Então, é com essas informações aqui que nós ficamos. Espero que tenha sido bom para vocês. Se for bom, curta, comente, compartilhe e siga-nos no Instagram. Perfeito? Então, até a próxima, meus amigos.